As aplicações de rede são a razão de ser de uma rede de computadores. Então, sem aplicações úteis, a gente não tem necessidade de gerar protocolos, projetar protocolos de rede. As aplicações clássicas, quando a gente fala de aplicações de rede, seriam correio eletrônico, acessar computador remoto, transferência de arquivo, mas as mais modernas que se usa hoje, a gente está falando de web, né? Então acesso à web, peer-to-peer, né? A rede ponto a ponto, voz sobre IP ou VoIP, distribuição de vídeos, então a gente está falando aí de stream, YouTube, Netflix e coisas mais. Então vão ser apresentadas nessa aula os aspectos conceituais e de implementação dessa aplicação de rede. Como é que isso daí vai funcionar ou como é que ela funciona, né, aí na sua casa, como é que isso daí está funcionando. Então a gente vai ter alguns princípios de aplicação de rede, a parte de arquitetura, comunicação entre esses processos, serviços de transporte, né, para aplicação e que a internet provê e também protocolos da camada de aplicação. Os princípios de aplicações de rede. Então, o que vai acontecer? O núcleo do desenvolvimento dessa aplicação é escrever programas que vão rodar em sistemas finais diferentes, porém vão se comunicar entre si. Então, eu posso ter um exemplo de uma aplicação web, onde eu tenho dois programas distintos, que vão se comunicar um com o outro. Então, de um lado eu tenho um navegador, né, no caso o browser que você está usando aí, e do outro lado o servidor web, onde você vai acessar para pegar as informações que você necessita. Outro exemplo seria a rede peer-to-peer. Nesse caso, eu tenho um programa em cada máquina que vai participar de uma comunidade de compartilhamento de arquivos. Então, não seriam programas distintos, mas sim um mesmo programa que compartilha isso daí. Uma aplicação, então, para eu fazer uma aplicação de rede, eu posso criar em qualquer linguagem, tá? Desde que ela consiga fazer a parte de comunicação de rede. Então, se ela tem a parte de biblioteca de rede, então eu posso escrever em C, em Java, em Python, em qualquer linguagem que eu consiga fazer a comunicação de rede. Não vai precisar, então, você criar programas para executar no núcleo da rede, que era aquela parte do roteador, dos comutadores, aqueles algoritmos lá. Isso a ideia não é trabalhar nesse ponto. Tá? Então, normalmente, o que a gente faz é fazer programas que usam aquelas rotas. Pode ser que você algum dia venha a criar algum programa para roteador, coisas assim, sim, mas não é o normal, não é o comum. Tá? Então, para a gente falar, né, de software de aplicação de rede, eles vão estar confinados nos sistemas finais. E com isso, se ele está no sistema final, é muito fácil eu proliferar essas aplicações de rede. Então você consegue distribuir para todos os sistemas finais lá que necessitam. No caso, você pega e você instala seu Windows, seu sistema operacional, e você simplesmente baixa aquela aplicação para utilizar. Então, eu quero um novo browser, um browser diferente que saiu lá, entro no site, baixo e ele vai funcionar no meu computador, no meu sistema operacional. Então, essa é nossa aplicação, né, que vai estar rodando aí nos sistemas finais. Basicamente, o que a gente tem essa comunicação seria utilizar os sistemas finais, né? Então aqui eu tenho um smartphone, aqui eu tenho um servidor, aqui eu tenho um computador, todos os sistemas finais, né? Então eles vão estar se comunicando na camada de aplicação. Como assim camada de aplicação? A gente falou que tinha as diversas camadas anteriormente, então nós temos todas essas camadas e esse pessoal vai estar se comunicando por essa camada, a camada de aplicação. Então é essa camada que vai estar se comunicando nos sistemas finais. Então, o que vai acontecer é que os programas vão ser escritos para rodar nesses sistemas finais diferentes e vão utilizar a rede para fazer essa comunicação. O núcleo da rede não roda programa de usuário. Tá? Então, ele não vai rodar nada disso daí no núcleo da rede, que seria a parte de roteadores, os comutadores, algo assim. E as aplicações do sistema final permitem esse rápido desenvolvimento. Tanto que pessoal que já provavelmente já fez a parte de programação para a internet, consegue desenvolver um aplicativo, um sistema lá web que vai estar rodando e você não mexeu com o roteador e você nem sabia que esse negócio funcionava, se era núcleo, se era sistema final. Você desenvolveu, né, algo lá na parte de programação para dispositivos móveis, onde você estava fazendo um aplicativo aqui, ó, nessa parte aqui, no seu sistema final, e você simplesmente falava assim, ó, eu preciso que esse software
tenha comunicação com a internet. Ele estando conectado na internet, ele vai funcionar perfeitamente. Você não precisava entender de rotas, nada disso daí, você conseguiu fazer todo esse sistema funcionar. Como é que é essa arquitetura dessa aplicação de rede, então? A arquitetura de rede é fixa e provê um conjunto específico de serviços. Então, essa arquitetura da aplicação já não, ela já é projetada pelo programador e determina como a aplicação é organizada nos vários sistemas finais. Então, a gente tem a arquitetura da rede e a arquitetura da aplicação. Então, são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de arquitetura de aplicação, a gente pode falar da arquitetura cliente-servidor e arquitetura peer-to-peer, que são as clássicas que a gente tem, que basicamente todas vão derivar dessas duas. Como que é esse esquema de cliente-servidor? Em uma arquitetura cliente-servidor, tem um hospedeiro, um host, sempre em funcionamento lá, então nosso sistema final, então a gente está falando desse cara aqui. Esse hospedeiro, normalmente o nome dele é chamado de servidor. Então, ele vai atender a requisição de muitos outros hosts, né, e chamados de clientes. Então, de um lado, eu tenho um cliente, um smartphone, solicitando, por exemplo, uma página web nesse servidor web. Então, eu vou ter essa diferenciação ali. Aqui eu tenho um desktop também solicitando essas aplicações, esses arquivos da web. O servidor, em geral, possui um endereço fixo e bem conhecido. No caso, esse endereço é chamado de IP. E outra coisa, o servidor tem que estar sempre ligado, porque eu não sei quando é que meu usuário vai querer acessar aquele servidor. Então, você não pode chegar e falar assim, não, ó, o servidor só funciona das 8 às 6 da tarde. E o resto? E se eu precisar de acesso à noite? Não, o servidor é 24 horas, 7 dias na semana. Então, não tem feriado, não tem nada disso daí. Fala, não, né? O servidor não está ligado, é só amanhã que vai funcionar. Isso não pode ter num servidor de rede. Os clientes não se comunicam diretamente uns com os outros. Se você notar, eu tenho que, se eu quisesse desse smartphone pegar um arquivo aqui, eu teria que passar por um servidor para o servidor poder fazer essa comunicação para mim. Navegadores, então, eles não se comunicam de modo direto, um navegador com o outro, né? Ele tem que passar por um servidor. E a comunicação, né, feita por esse servidor, e ele vai ter o seguinte, nessa aplicação de rede, normalmente tem um IP dinâmico. Como assim? Esse IP que você tem no seu computador, ele não é fixo como um do servidor. Tá? O servidor, eu preciso sempre achar ele. Porém, esse meu smartphone que eu estou utilizando aqui na rede de celular, ele vai estar com o IP. Quando eu vier aqui para casa, ele vai pegar o IP da rede da minha casa. Quando eu for para a minha empresa, eu vou lá para a UFO, ele vai estar com outro IP. Então, é IP dinâmico. Ele vai trocando conforme o lugar, a rede onde você se conecta. Porém, um servidor, ele não vai estar se deslocando, trocando de lugar o tempo todo, e ele tem que ser fixo, porque se eu estiver aqui acessando o IP, por exemplo, eu estou aqui e quero acessar a UFO, então www.ufo.br. Ele pega e fala, o IP da UFO é esse servidor aqui. Quando eu chego aqui em casa, vou lá e eu quero acessar a UFO. Não, agora é outro número, eu não consigo achar. Né? Então você não pode ficar trocando o tempo todo em termos de servidor. Os clientes normalmente são dinâmicos para ter essa facilidade de mobilidade aí. Então, servidores web, FTP, Telnet, e-mail são esquemas de aplicações cliente-servidores. Então, eu tenho lá na minha web, eu tenho o browser e tenho o servidor web. Eu tenho o meu cliente de e-mail e um servidor de e-mail. Então, sempre funciona desse jeito. Já nas arquiteturas peer-to-peer, agora a gente está falando uma comunicação direta entre as duplas de hospedeiros. Então eu tenho um ponto ligado ao outro. Esses dois caras ali ligados são chamados de pares. Então os servidores nem sempre vão estar ligados numa comunicação peer-to-peer. E nessa rede peer-to-peer eu tenho uma auto-escalabilidade. Como assim? Quando eu ligo o meu computador e crio, acesso a essa rede, novos pares vão trazer novas capacidades de serviço, como outras demandas também. Então, eu tenho alguns arquivos que eu quero compartilhar. Então, peer-to-peer não necessariamente é uma rede só para compartilhar arquivos ou fazer a parte de
compartilhar softwares, né, craques e coisas assim. Não, você pode ter compartilhamento de muitas outras coisas também, né, coisas legais, tudo tranquilamente. Então eu posso ter aqui, né, habilitar e esse software novo ou essa aplicação, esse arquivo que eu estou disponibilizando no meu computador, nessa minha rede peer-to-peer, ele vai pegar e vai aparecer para os outros usuários também. E aí os pares solicitam serviços de outros pares e também fornecem serviços em troca de outros pares. Então ele sempre vai fazendo isso daí e a rede vai aumentando. Então os pares estão conectados de forma intermitente e mudam os endereços de IP. Com isso, a gestão disso daí fica complexa, né? Então é algo não fácil de estar realizando, como um esqueminha que você tem lá do cliente-servidor. Aquele é o modo tradicional, é bem simples de ser organizado e gerido isso daí. Aqui a gente já está falando de algo um pouco mais complexo. Compartilhamento então de peer-to-peer, né? Os arquivos que eu vou compartilhar é um exemplo dessa arquitetura. A diferença das duas, né? Visivelmente você vê, aqui eu obrigatoriamente tenho que passar por um servidor, cliente-servidor. Aqui eu estou fazendo conexão direta, ponto a ponto. É essa a diferença dos dois ali, além do modo de gerenciamento todo interno. Beleza, mas como é que eu faço essa comunicação entre processos? Isso daí a gente viu lá em sistemas operacionais, comunicação entre processos, né? Então eu vou pegar e falar que aquele processo comunica com o outro através de mensagens e coisas assim. Porém, aqui a gente está falando da parte de redes. Então, uma aplicação de rede, depois de decidir a arquitetura da aplicação de rede, a gente precisa entender como é que os programas vão rodar em vários sistemas finais e tem que se comunicar entre eles. O que a gente fala, né, do jargão de sistema operacional é o termo processos, ao invés de programas, né? Então a gente não vai falar de programas mais, a gente vai falar que os processos estão se comunicando, o processo está rodando. Então, quando um processo roda no mesmo sistema final, que é aquilo que a gente viu lá em sistemas operacionais, a comunicação é feita interprocessos, usando aquelas regras do sistema operacional que ele vai estar rodando lá. Então, um processo comunicando com o outro, que tinha aquele esquema de mailbox, né, toda aquela parte de caixa compartilhada, tudo isso daí é o sistema operacional que vai determinar. Quando a gente já fala de sistemas finais diferentes, então eu tenho processos em computadores diferentes, em sistemas finais diferentes, como é que eu vou fazer essa comunicação? Essa comunicação vai ser feita através de troca de mensagem por meio da rede de computadores. Então é essa a diferença que a gente vai estar lá. Sistema operacional, então ele vai trocar mensagens internamente e aí ele vai decidir como fazer. Aqui a gente está falando de dois sistemas finais onde vão estar rodando processos, né, em sistemas finais diferentes, computadores diferentes, por exemplo. Então, um processo originador cria e envia mensagem para a rede. O destinatário vai receber e responder essa mensagem. Então, uma aplicação de rede consiste basicamente em pares de processos que enviam mensagens uns para os outros por meio de uma rede. Então, é isso que a gente vai estar basicamente vendo o tempo todo em redes de computadores. Então, uma aplicação web, processo navegador lá, nosso web, né, nosso browser, ele é um cliente que vai mandar mensagens para um servidor web. Então, ele vai ficar fazendo troca de mensagens entre cliente e servidor. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Cada par de processos comunicantes, a gente vai dar um rótulo, né, de dois processos. Um é sempre o cliente, o outro é o servidor. É sempre esse ponto. Ah, Thiago, mas eu já vi coisas onde o próprio processo ele é cliente e servidor junto. Tudo bem, mas em um determinado momento ele vai ser cliente. No outro ele pode ser servidor. Tá? Então, para uma situação ele é um, para outra é outro. Mas, basicamente, o tradicional, a gente tem um processo somente cliente e outro processo só servidor. Fica mais simples de organizar as coisas. Então, quem inicia a comunicação é o cliente. E quem espera receber o contato é o servidor. Quando a gente tem arquiteturas peer-to-peer, é isso que eu estava falando. Os processos, né, tem processos que são clientes e processos servidores. Então a gente tem dois processos, apesar de ser um programa só, né, a gente tem dois processos rodando para esse programa. A gente viu isso daí em sistemas operacionais, que eu posso ter threads, diversos processos para fazer aquilo lá funcionar. Então eu posso ter coisas desse tipo aí.